Você aí, bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde eu discuto sobre temas relacionados a você construir aplicações web com JavaScript puro sem grandes dificuldades, ou seja, a famosa fluência em JavaScript. E hoje é um tema que costuma confundir algumas pessoas em JavaScript, que são closures. E como definições são importantes, eu já vou começar definindo para você o que é uma closure. Uma closure é o agrupamento de uma função com o seu escopo léxico. Meu Deus, Roger, eu não sei o que é escopo, eu não vou entender closure. Vai! Eu vou mostrar para você, passo a passo, o que é escopo léxico, como funções retornam valores, que são dois pré-requisitos para você entender closure, e depois eu vou te mostrar como closures podem ser úteis no nosso dia a dia. Então vamos lá, o que é escopo? Escopo é a acessibilidade ou visibilidade de uma variável. Como assim? Dependendo de onde você declara uma variável, partes do seu código podem ou não acessar o valor da variável. Em JavaScript existem três tipos de escopo: escopo de função, escopo de bloco e escopo léxico. Como esse vídeo é exclusivo sobre closures, eu vou mostrar para você como funciona o escopo léxico e depois que você terminar de assistir e praticar comigo nesse vídeo, eu sugiro que você veja um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição chamado 3 tipos de escopo em JavaScript que você deve conhecer, que é uma aula onde eu falo só sobre os 3 escopos. Dito isso, agora que eu falei que escopo é a acessibilidade ou visibilidade de uma variável e que dependendo de onde você declara uma variável, outras partes do seu código podem ou não acessar esse valor, eu vou te mostrar como funciona o escopo léxico na prática. Então aqui no meu app.js eu vou inserir um comentário escopo léxico e logo abaixo eu vou declarar uma função que contém uma constante e uma outra função. Então, const external, que recebe uma função, e dentro dessa função, eu vou declarar uma const book, que recebe sapiens, uma breve história da humanidade. E abaixo dessa const, eu vou declarar uma função que vai exibir no console o nome do livro com todas as letras maiúsculas. Então, const internal recebe uma função e dentro dessa função eu vou inserir um console.log que recebe book.toUpperCase. Feito isso, como que a gente pode executar essa função internal? Se aqui abaixo eu executar a external e salvar, nenhum valor é exibido porque tudo que a external está fazendo é declarar uma const book e declarar uma função internal. Ou seja, para executar de fato a internal, eu preciso invocar ela logo aqui abaixo, dentro da external. E agora a gente vê Sapiens, uma breve história da humanidade. O que aconteceu aqui? De cima para baixo, a função external foi criada e invocada aqui embaixo. Quando ela foi invocada, ela declarou a const book, declarou a função internal e invocou a internal. E quando a internal foi invocada, ela executou esse console.log que exibiu no console o valor da book com todas as letras maiúsculas. Agora, se por enquanto eu comentar internal e abaixo desse comentário eu inseri um console.log que recebe a book, se eu duplicar esse console.log e inserir a internal, se eu salvar, a gente vê normalmente os valores que as const book e internal estão armazenando. Agora, o que acontece se eu mover esses dois console.log para fora da external? Se eu salvar, a gente vê um reference error book is not defined. E se eu comentar esse console.log da book e salvar, a gente também vê um reference error internal is not defined. Ou seja, quando eu declaro uma variável dentro de uma função, dentro da função eu consigo acessar normalmente essas variáveis,
Mas quando eu tento acessar essas variáveis fora dos limites da função, ou seja, fora do bloco da função, eu obtenho um erro porque tanto a book quanto a internal foram declaradas dentro do escopo da external. Conclusão: book e internal não existem fora do escopo dessa função. Dito isso, eu vou descomentar a invocação da internal, vou remover esses console.log. E se eu salvar, a gente vê novamente o Sapiens, uma breve história da humanidade. Só que observa que a book que está sendo usada dentro da internal foi declarada aqui fora no escopo da external. Ou seja, mesmo que a book não tenha sido declarada aqui dentro da internal, o valor dela foi acessado e exibido no console. Por que isso é possível? Isso é possível porque quando você usa uma variável ou constante dentro de uma função, se essa variável não foi declarada dentro da função, essa variável vai ser buscada no escopo acima, que é esse escopo da external. E como definições são importantes, eu cheguei até aqui para que você entenda que o escopo léxico nada mais é do que o fato de funções aninhadas, como essa função internal, terem o poder de buscar variáveis declaradas em escopos acima delas. Só que observa o seguinte, essa relação tem só um fluxo, que é de fora para dentro. Se aqui dentro da internal eu declarar uma const x que recebe 10, por exemplo, aqui fora eu não vou conseguir acessar essa const x porque ela só está disponível para mim aqui dentro desse escopo da const internal. Então se eu remover a const x, remover esse console.log e salvar, o código funciona normalmente porque o escopo léxico, que é uma relação de fora para dentro, permite que uma função aninhada, como essa função internal, busque variáveis declaradas em escopos acima dela. Então agora que a gente definiu o que é escopo léxico, eu posso começar a falar sobre closures. O que é uma closure? É o agrupamento de uma função com seu escopo léxico. Eu vou remover esse console.log daqui e vou declarar uma função que, quando é invocada, exibe coisas do escopo léxico no console. Então, const safe recebe uma função com o parâmetro secret e dentro dessa função eu vou declarar uma const local que recebe oi local. Então, essa const é parte do escopo local da função e acima dessa função eu vou declarar uma const lexical que recebe oi léxico, e se dentro da função eu inserir um console.log que recebe lexical, e se aqui abaixo eu invocar a safe e salvar, a gente vê o oi léxico exibido. Por que eu fiz isso? Porque como uma closure é o agrupamento de uma função com seu escopo léxico, isso é uma closure, porque dentro dessa função eu tenho acesso a tudo o que está fora dela, ou seja, tudo o que está no escopo léxico. E como toda função em JavaScript tem esse poder, toda função em JavaScript é uma closure. Mas sabe o que é o mais interessante disso? É que as referências desse escopo léxico que estão dentro dessa função se mantêm atualizadas em tempo real. Como assim? Para eu explicar isso com mais detalhes, a gente vai simular dados privados. Dados privados é só um termo alternativo para encapsulamento. Encapsulamento é basicamente envolver os detalhes da implementação dos dados privados em uma abstração, e é dessa forma que você consegue programar para uma interface ao invés de programar para uma implementação. Então, através do encapsulamento, a gente esconde dados dentro de um objeto, por exemplo, ou um módulo ou uma função, e a gente encapsula os detalhes da implementação dentro dessas abstrações para que do lado de fora das abstrações a gente simplesmente use a interface dessas abstrações. Uma das formas de se fazer isso é esconder dados privados dentro de um objeto, e esses dados privados só serem acessados através de métodos públicos desse objeto.
Vamos ver isso na prática? Eu vou remover o corpo dessa função e vou fazer essa função retornar um objeto. Por que esses parênteses? Se eu remover esses parênteses, a engine do JavaScript vai interpretar essas chaves como a abertura e fechamento do bloco da função. Quando eu envolvo esse objeto em parênteses, o que estiver dentro desses parênteses vai ser executado primeiro. Então, primeiro, esse novo objeto vai ser criado e só então esse return implícito da função vai ser executado. Ou seja, como através dos parênteses eu já criei um novo objeto, a engine do JavaScript não vai mais confundir a abertura e fechamento de chaves do objeto com a abertura do bloco da função e vai retornar esse objeto. Dentro desse objeto, eu vou criar um método que vai retornar o valor que foi recebido no parâmetro secret. Eu vou implementar um return tradicional e depois eu refator para o return implícito da arrow function. Então, getSecret é um método que vai retornar secret. Ou seja, a gente tem uma closure aqui, que é o agrupamento dessa função, desse método, com o seu escopo léxico que está sendo retornado aqui dentro. E para deixar esse método mais conciso, eu vou fazer essa propriedade, receber uma arrow function que não precisa desse return e dessas chaves. Então agora, para comprovar que esse encapsulamento da closure não expõe um dado privado, eu vou inserir uma const private user data que recebe uma string dado privado e aqui abaixo, para obter o objeto, eu vou inserir uma const obj que recebe a invocação da função safe, que retorna o objeto e que recebe a private user data. Ou seja, se aqui abaixo eu inserir um console.log do obj, se eu salvar, a gente vê no console um objeto que possui um método getSecret, que é um método privilegiado, porque ele consegue acessar o dado privado que está armazenado nesse parâmetro. Então, se nesse obj eu encadear a invocação do getSecret e salvar, a gente vê o dado privado exibido e, como ele é um dado privado, ele não está disponível fora dessa closure, ou seja, ele não pode ser modificado fora desse objeto. Se abaixo desse console.log eu inserir secret como primeiro argumento e inserir obj.secret como segundo argumento, se eu salvar, a gente vê que secret is not defined, e se eu remover a secret e deixar só o obj.secret e salvar, undefined é exibido. Então, o valor desse dado privado só pode ser obtido através do getSecret, que é um método privilegiado porque ele consegue acessar o dado privado e o dado privado não pode ser manipulado ou tocado diretamente fora da função. Então muita gente acha que o JavaScript não suporta dados privados porque ele não tem uma palavra-chave private ou algo do tipo, mas está aí a prova que closures encapsulam dados privados dentro de objetos. E também é possível encapsular dados privados sem criar objetos. Eu posso simplesmente retornar uma função ao invés de retornar um objeto que tem um método. Então, se eu remover esses console.log daqui, inserir uma const func que recebe secret, que retorna uma função que retorna secret, nessa função que está sendo retornada, no escopo local dessa função, eu tenho acesso ao valor que o parâmetro secret recebeu. Ou seja, se eu inserir um bloco nessa função, e aqui dentro eu inserir uma const local scope, que recebe olá. Se eu fizer isso, dentro desse escopo local da função, eu tenho acesso ao escopo léxico que está fora dessa função. Então, essa função func é uma função que recebe um dado privado e então retorna outra função. Isso significa que futuramente você pode invocar essa função retornada para obter o dado privado. Nesse caso, eu vou retornar implicitamente o secret
E aqui abaixo eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da func, que recebe private user data, e se eu salvar, a gente vê a função que a invocação da func retornou, e se essa função for invocada, ela vai retornar o dado privado, mas esse dado privado foi estabelecido na closure e não está disponível fora dela. Ou seja, essa função que retorna o secret faz a mesma coisa que um método privilegiado faz, que é acessar o dado privado que está estabelecido na closure. Agora, é importante você perceber que a gente pode invocar essa função várias e várias vezes, estabelecendo um valor diferente para o dado privado. Por exemplo, eu vou copiar essa const private user data e aqui abaixo eu vou renomear ela para private user data 2, que recebe outro dado privado. Vou duplicar essa const e vou renomear ela para private user data 3, que recebe mais um dado privado. E aqui abaixo eu vou inserir uma const get secret 2, que recebe a invocação da func, que recebe private user data 2, e vou duplicar essa const, vou renomear ela para getSecret3, que recebe a invocação da func, que recebe private user data 3, e se aqui abaixo eu inserir um console.log, que recebe a invocação da getSecret2, e se eu duplicar esse console.log e invocar getSecret3, se eu salvar, a gente vê os dados privados exibidos. Então, perceba que você pode criar versões diferentes desses arquivos e todos eles vão funcionar. E agora eu quero te mostrar alguns outros conceitos interessantes que estão conectados com a Closure, que são Currying e Partial Application. E você não tem que ficar assustado com esses termos. Não tem nada de outro mundo neles, não é trigonometria nível hard. Você só tem que escolher se você quer aprender com a minha aula ou com as pancadas da vida. Como eu disse anteriormente, quando você especifica um valor para esse parâmetro secret, você estabelece esse valor dentro da closure. Para reforçar esse conceito e exemplificar Currying e Partial Application, eu vou subir esse código e aqui abaixo eu vou declarar uma função que vai receber um número e vai retornar outra função que recebe outro número e retorna o resultado da soma desses parâmetros. Então const add2 recebe uma função com o parâmetro A que retorna outra função com o parâmetro B que retorna A mais B. Agora eu vou criar algumas funções que vão incrementar um número, mas a forma que a gente vai fazer isso é através do valor fixado na closure. Então const increment recebe a invocação da add2, que recebe 1. Eu vou duplicar essa const e vou renomear ela para increment10, que recebe a invocação da add recebendo 10. E eu vou duplicar essa const, renomear ela para increment20, que recebe a invocação da add recebendo 20. E agora, se eu invocar essa função increment recebendo 2 como argumento, por exemplo, ela tem que retornar 3. Se eu invocar a increment10 recebendo 10 como argumento, retorna 20. E a increment20 recebendo 20 como argumento, retorna 40, correto? Então, eu vou copiar esses 3 nomes, vou colar eles aqui embaixo, vou envolver eles em um console.log e vou invocar essas funções recebendo 7 como argumento. Se eu salvar e olhar o console, os valores incrementados são exibidos, mas o que você tem que prestar atenção é que o que eu fiz aqui foi criar versões especializadas dessa função add2. Ou seja, closures possibilitam você criar higher order functions e passar dados específicos para essas higher order functions. Uma higher order function é uma função que ou recebe uma função por argumento ou uma função que retorna uma função ou os dois. E eu também criei partial applications, ou seja, essa função add2 recebe múltiplos argumentos, mas recebe um de cada vez. Ela recebe o primeiro argumento, depois retorna uma função que recebe o segundo argumento.
E só depois que a add2 recebe esses argumentos, ela retorna o valor final. Então, quando a gente passa o primeiro argumento para esse parâmetro da add2, o valor desse argumento está fixado na closure. E quando a gente passa o segundo argumento, a add2 vai completar a aplicação dela e vai retornar o valor que ela tem que retornar. Então, essas consts increment, increment 10 e increment 20 são partial applications da add2 e a add2 é uma curried function. Eu já falei sobre curried functions nos meus vídeos, mas o que você deve saber agora é que a possibilidade de criar curried functions e partial applications em JavaScript depende de closures. Não só em JavaScript, mas em várias outras linguagens. Ou seja, depende desse comportamento da closure de acessar o escopo léxico através de uma função interna. Então essas são as coisas que eu queria dividir com você sobre closures e como elas podem ser úteis na privacidade de dados e como patterns como partial applications e currying dependem das closures. Um grande abraço e até a próxima aula.